Esse vídeo está sendo produzido, o trabalho de conclusão do curso de pós-graduação do MBA Padrões Internacionais de Auditoria Interna. O tema desse trabalho é Auditoria Interna e sua importância no processo decisório das empresas. Meu nome é Rafael Augusto Stedler, eu sou formando do curso e o professor orientador é o professor Marcelo Barros Marques. O presente artigo pretende demonstrar a importância da auditoria interna e de suas ferramentas para as empresas, independente do tamanho, ramo de atividade e localização geográfica, e de que forma essas ferramentas podem ajudar os gestores na tomada de decisão. A metodologia utilizada para a confecção do mesmo foi a pesquisa bibliográfica e exploratória de livros e artigos da área de contabilidade, administração e auditoria. As palavras-chave deste artigo: controle interno, ferramentas de verificação e planejamento. Problema de pesquisa desse trabalho: qual é a relevância da auditoria interna para as empresas? Ela é um suporte indispensável no processo de tomada de decisões ou mais um mecanismo de controle e intervenção? Como eu falei no início, a metodologia de pesquisa, a principal vantagem da pesquisa bibliográfica reside no fato de permitir ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente. Essa vantagem torna-se particularmente importante quando o problema de pesquisa requer dados muito dispersos pelo espaço. Gil, 2008. A auditoria interna é uma atividade de avaliação independente e de assessoramento da administração, voltada para o exame e avaliação da adequação, eficiência e eficácia dos sistemas de controle, bem como da qualidade do desempenho das áreas em relação às atribuições e aos planos, metas, objetivos e políticas definidos para a mesma. A ação da auditoria interna estende-se por todos os serviços, programas, operações e controles existentes na entidade. A independência da auditoria interna visa a que possa desincumbir-se das responsabilidades, atribuições e tarefas atribuídas pelas normas, atos, decisões e solicitações dos colegiados e autoridades integrantes da diretoria das entidades. A auditoria interna tem por missão básica assessorar a administração no desempenho de suas funções e responsabilidades. A ausência de controles internos e ferramentas de gestão expõe as empresas a inúmeros riscos, frequentes erros e desperdícios. Conceito da auditoria. Inicialmente, a auditoria foi considerada como o conjunto de procedimentos técnicos para a revisão dos registros contábeis. Hoje, é visto como uma ação imparcial e independente de comparação entre o fato concreto e o pré-estabelecido, para que uma pessoa, neste caso o auditor, possa expressar uma opinião por meio dos relatórios de auditoria. Araújo, 2001. No sentido lato, a auditoria é o processo de confrontação entre uma situação encontrada e um determinado critério, ou em outras palavras, é a comparação entre o fato ocorrido e o que deveria ocorrer. Jund, 2003. Pode-se afirmar, então, que nessa acepção, auditoria significa um conjunto de procedimentos técnicos aplicados de forma independente sobre uma relação que envolve a obrigação de responder por uma responsabilidade conferida, objetivando emitir um informe de como essa obrigação está sendo cumprida, ou seja, verificar se os resultados e informações decorrentes dessa relação são adequados e justos. Em linhas gerais, podemos dizer que o objetivo da auditoria é verificar a veracidade das demonstrações contábeis. Para isso, o auditor usa critérios e procedimentos que possam provar a efetividade dos valores apresentados e, ao mesmo tempo, executa procedimentos para certificar-se de que não faltam nos demonstrativos valores ou fatos realizados pela entidade que está sendo auditada. Os objetivos da auditoria são muitos. Para Franco e Marra, 2001, a auditoria contribui para que se atinja vários objetivos, dentre eles: objetivos administrativos: reduz a ineficiência, negligência, incapacidade e improbidade dos funcionários. Patrimonial: proporciona maior controle dos bens, direitos e obrigações. Econômico: valida os resultados apurados, defendendo assim os interesses dos investidores e proprietários da empresa. Para que o auditor realize um trabalho de auditoria, é necessário que saiba com antecedência o que irá auditar, como fará o serviço,
qual a quantidade de atividades que serão necessárias e quando deverá executar seus serviços. Isso demonstra a necessidade de planejar as atividades que serão executadas para que o serviço seja de excelente qualidade e atenda de forma eficaz os objetivos da auditoria. O histórico da auditoria, seu desenvolvimento. O aparecimento das grandes empresas, aliado ao autodesenvolvimento do mercado de capitais e ao desenvolvimento econômico, propiciou a participação acionária de investidores na forma de capital em diversas empresas. Os proprietários e investidores dessas empresas sentiam necessidade de obter informações e confirmações sobre a situação financeira, econômica e patrimonial de suas entidades. Desejavam saber se os valores que estavam sendo divulgados nas demonstrações contábeis eram verdadeiros, verídicos, se os administradores estavam cumprindo as metas estabelecidas, se seu capital estava sendo aplicado de forma lícita e se poderiam ter o retorno do capital investido. Essa necessidade informacional culminou com o aparecimento de um profissional, não ligado aos negócios, que emitia opiniões sobre a qualidade e precisão das informações prestadas. Esse profissional deu origem à técnica contábil, denominada auditoria. Segundo Athe, 1998, o desenvolvimento da auditoria no Brasil aconteceu devido aos seguintes fatores. Dentre eles, instalação de filiais e subsidiárias de firmas estrangeiras no Brasil, financiamento de empresas brasileiras pelas entidades internacionais, crescimento das empresas brasileiras e necessidade de descentralização e diversificação de suas atividades econômicas, dentre outras. O resultado dessa pesquisa bibliográfica mostrou que a auditoria interna é uma importante ferramenta para auxiliar os gestores das empresas no processo decisório, na busca constante pela otimização dos custos e alcance pelos melhores resultados. Expandindo os negócios, as informações contábeis passaram a ter mais relevância para os investidores, quanto para os administradores. Devido a esta grande expansão, a busca por informações confiáveis e precisas levaram os administradores a buscar o auxílio da auditoria interna para uma gestão adequada e levantamento dessas informações. A auditoria interna é muito importante para as empresas, pois auxilia na eliminação de desperdícios, identifica ameaças, oportunidades, define os objetivos e analisa os resultados atingidos. A auditoria tem sido vista pelos empresários como uma aliada na tomada de decisão e não mais como um custo ou obrigatoriedade. Concluímos aqui que esse artigo demonstrou que a auditoria se faz necessário dentro das empresas. Observou-se o gerenciamento e o acompanhamento delas. São fatores fundamentais para a sobrevivência das empresas. A necessidade de crescimento e a especialização dos profissionais para acompanhar a velocidade das informações e as alterações constantes nos cenários econômicos e fiscais fazem com que as empresas desenvolvam cada vez mais a auditoria interna para acompanhar este ritmo e fornecer as análises, relatórios correntes e adequados em tempo hábil com esta demanda. Os trabalhos dos auditores nas empresas, cada vez mais, devem contribuir para o alcance de melhores resultados com custos cada vez menores. Os auditores exercem um papel de auxiliar empresa e empregados a melhorar os procedimentos e processos desempenhados, fazendo assim que as informações que são emitidas sejam as mais exatas possíveis. Foram utilizadas como referências bibliográficas desse artigo livros, artigos de outros autores e pesquisas em sites na internet. Para conclusão do trabalho de conclusão de curso desenvolvido na pós-graduação Lato Sensu em Padrões Internacionais de Auditoria Interna da Universidade Católica de Brasília, Polo de Palmas, com o tema Auditoria Interna e sua importância no processo decisório das empresas.